Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Está eu aqui, o Diego Alim, em mais um Alimente Seu Espírito. É isso aí. Nós estamos muito felizes com mais um programa e mais uma vez que nós podemos estar aqui juntamente com você, né? Agora no Alimente Seu Espírito, né? Vocês talvez se acostumado a nos olhar e nos assistir, estar conosco no devocional, né? Mas agora também a gente está aqui no Alimente Seu Espírito, estamos muito felizes. Nós esperamos que esse alimento, que essa palavra, que assim como nós temos sido abençoados e alimentados por essa palavra e por esse tempo, que você na sua casa também tenha o seu espírito alimentado ainda mais pela palavra, por Jesus, né, que é o pão da vida. Né? Eu amo, Mike, quando Charles Spurgeon, né, ele tem uma frase que diz que o cristão nada mais é do que um mendigo que encontrou lugar para saciar sua fome, né? Achou pão para comer e agora ele sai contando aos demais mendigos aonde tem comida, para que os outros também sejam saciados. Então esse é o propósito do Evangelho, né? O propósito do Evangelho de Jesus em nós não é só que nós viemos a nos alimentar, nossa casa vem estar farta com o Senhor, mas que a partir disso outras pessoas possam se alimentar desse Jesus, desse pão da vida, dessa palavra que tem também nos alimentado. O propósito do Evangelho não é nos tornar obesos, né? É nos tornar sadios, saudáveis e satisfeitos no Senhor para poder correr com essa boa notícia chamada Jesus e o Evangelho por toda a terra, né? Então, começa aí compartilhando já, compartilha as nossas programações com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Assim como nós temos sido, assim como você na sua casa tem sido, né? Isso é uma das coisas que eu acho muito especial, Mike. Nesses dias, né, a tecnologia é mais avançada do que nunca, né? Então nós também precisamos usar ela para propagar o Evangelho e Cristo, né? Exatamente, eu tenho feito isso com algumas programações também. E quando você fala isso, eu lembro do que a Bíblia diz, que se você tem recursos em abundâncias e o seu irmão padece, alguma coisa tá errado, né? Você não tá sendo a pessoa portadora de recurso e da palavra que você deveria ser, porque a palavra às vezes é a solução, na verdade é a solução daquilo que as pessoas estão precisando. Algumas coisas às vezes está faltando na vida dessa pessoa e só a palavra pode gerar isso, né? Só a palavra tem esse poder de ser essa semente na vida dessas pessoas. Sim. Nesse momento a gente queria convidar você a, junto com a gente, ter um momento aqui de adoração a Jesus, né? Entronizando mais uma vez Ele no nosso meio, Ele que é o único digno, né, de ser exaltado, né? Então nós queríamos que você, onde você estiver, seja no seu serviço, na sua casa, que você possa estar adorando Jesus juntamente conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Eu louvo o seu nome, louvo o seu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Sim, Jesus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Sim, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado,
seja exaltado, exaltado. Seu nome é vida, seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Sim, Jesus, nós te exaltamos mais uma vez nas nossas vidas. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Hoje a gente quer falar de um assunto que para mim é muito especial. Quando eu penso em Jesus, eu penso em identidade. Eu penso muito que Ele definiu quem nós somos. Ao olhar para Jesus, automaticamente eu estou vendo quem eu realmente sou de verdade. Eu lembro que a gente falou no devocional uns dias atrás, né, Diego? Sobre nós estarmos escondidos em Cristo. E a gente falou nessa perspectiva da gente descobrir quem nós somos nele. E hoje eu queria falar sobre a identidade que a gente tem nele, a identidade que foi dada a nós de maneira gratuita quando nós aceitamos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Eu vou ler 3 textos, não vou pedir para você abrir, porque para ser um pouco mais rápido, um pouco mais compacto aqui. O primeiro texto vai estar em Gálatas 2:20. A palavra diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O segundo texto está em Colossenses 3:12. A palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O terceiro texto está em 1 Coríntios 12:27. A palavra diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu escolhi esses 3 textos específicos. Sempre quando a gente vai falar de identidade, tem uma infinidade de textos e já vi muita gente... É texto, né? Exatamente. Já vi muita gente usando João 3,16, que diz que a gente foi feito filhos, né, depois que aceita Deus. Mas eu escolhi esses 3 porque
eles vão falar exatamente sobre fala sobre quem vive em mim agora, que não sou mais eu que vive. Sim. Outro vai falar sobre para o qual eu fui eleito. Eu fui eleito por Deus. Sim. E fala de características que tem em Cristo que elas devem nos revestir, que nós devemos ter essas mesmas características. E outro texto vai apontar para o que a gente faz parte. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o legal é que o versículo termina falando membros em particular, ou seja, somos exclusivos membros dele. Nós não pertencemos a nada mais depois que aceitamos a Cristo. Sim. Nós não fazemos parte de nenhum outro corpo, de nenhuma outra organização, a não ser o organismo de Cristo. Eu acho legal falar disso, porque se eu for falar de identidade, eu estou falando de DNA, estou falando daquilo que eu sou. A identidade não é só o RG, ali, o registro geral que você tem na sua carteira. Na verdade, a identidade está apontando aquilo que você é, aquilo que é independente, às vezes, das suas atitudes serem diferentes, você continua sendo aquilo. E uma coisa que eu acho legal é que na questão da identidade, até ela naturalmente falando, né, o papel, o plástico identidade ali, né, que nós carregamos na carteira, que todo mundo precisa ter, ali tem algo a respeito de filiação, né? Ali tem algo a respeito de paternidade, né? No verso da sua identidade vai ter o nome do seu pai e da sua mãe, ou seja, quem são os seus pais, de onde você vem, qual é a sua origem, né? Qual é a sua família, onde está o seu DNA, né? Fala sobre a sua árvore genealógica, né? Falamos da Bíblia, né? O que não falta na Bíblia é genealogia, né? Tem gente que ama genealogia, né? E a genealogia, isso eu acho muito legal. Por quê? Porque quando nós falamos de identidade, então falamos de algo natural, só que eu acho incrível quando a Bíblia fala que para o homem espiritual, tudo é espiritual, né? Que as coisas naturais, elas anunciam coisas celestiais, elas anunciam as coisas espirituais. Então, para mim, o fato de nós termos que andar com uma identidade e o fato de nós precisamos sempre portar a nossa identidade para estar em diversos lugares, porque às vezes a gente precisa chegar num lugar, eles pedem o número do TRG. Hoje em dia você compra alguma coisa, você tem que ter o número do TRG. Você vai fazer conta em algum lugar, você tem que ter o número do TRG. Você vai fazer um cartão, você precisa do número do TRG. Você vai matricular seu filho na escola, precisa do RG dos pais. Né? Eu acho que isso é muito legal. Isso aponta para algo celestial, isso aponta para a nossa natureza em Cristo. Porque por onde vamos, independente do lugar, da situação, independente de qual lugar da sociedade você está, ou por onde você passa na sociedade, o seu RG espiritual, a sua identidade espiritual precisa estar muito bem firmada, senão você não vai saber se posicionar, senão você não vai saber quem você é, senão você vai aceitar todos os cargos, todas as posições, todos os nomes, adjetivos que colocarem sobre você, né? Então, hoje em dia, se chegarem para mim e falarem que eu sou um filho bastardo, eu sei que isso não é verdade, naturalmente falando, porque eu sei quem são os meus pais. Né, se chegarem falando alguma mentira a meu respeito, dos meus pais, da minha filiação, da maneira com que eu fui criado, eu sei que é mentira, porque eu conheço os meus pais, eu sou íntimo dos meus pais, os meus pais mandam mensagem para mim todo dia, eu converso com eles todos os dias, né, mesmo não morando junto, e dessa maneira também é com Deus, né? Quando nós temos essa identidade agora renovada por causa de Cristo, nosso pecado não é mais nossa identidade, mas agora nova natureza com Cristo, herdeiros em Deus, uma vida pelo Espírito. Então, independente do que aconteça, do lugar onde a gente passa, independente das mentiras ou das circunstâncias que às vezes tentam levantar a voz para nós, dizendo que nós não somos quem Cristo diz que nós somos, se nós temos a nossa identidade bem firmada, a gente só tira da carteira ali, esfrega na cara da sociedade, esfrega na cara do capeta, que a gente sabe quem a gente é, né? Exatamente, eu gostei muito que você falou disso, porque a identidade é específica de cada país tem o seu... A identidade, eu ia falar aquela hora. Né? É verdade, tanto que eu segurei para não dar risada, mas sem problema. Mas prosseguindo, cada país tem o seu modelo, ou seja, como você disse, aonde a gente estiver, é necessário. Ela prova quem eu sou, ela prova que eu sou um humano, ela prova que eu não sou, não surgi do nada, como você disse, tem uma árvore genealógica, né? Isso, tem uma origem. E é exatamente assim que eu creio que é a nossa identidade do céu. Por isso que eu creio que a Bíblia fala que o Espírito Santo é como um selo sobre nós. Porque para mim o Espírito Santo é aquele, como a Bíblia também vai dizer que ele testifica,
sobre o Filho, ele testifica em nós que somos filhos, ele testifica em nós e ele nos dá toda essa conexão com o Pai, porque aonde eu for, aonde eu pisar, independente do que apontarem para mim, independente do que as circunstâncias falarem para mim, eu tenho essa identidade. E o legal é que a nossa identidade espiritual não é só uma carteira. A nossa identidade espiritual ela é uma viva. pessoa, né? Isso, ela é uma pessoa. Ela é alguém que está constantemente interagindo conosco e dizendo: você é isso, você é aquilo. Verdade. E como a nossa identidade pessoal nos dá poder, a nossa identidade física, que o humano nos dá um certo poder, é o poder de compra, o poder de ir e vir, o poder de ter direitos e deveres. A nossa identidade espiritual nos dá o poder de comandar, nos dá o poder de reinar, nos dá o poder de não obedecer o que a nossa carne diz que nós devemos obedecer, de não estar à mercê dos demônios, de sim dominar sobre tudo. Eu acho isso algo muito precioso de se entender, sabe, Diego? Porque quantas vezes nós temos posicionamentos, atitudes, ou nós aceitamos certos sentimentos a nosso respeito por não saber qual é a nossa identidade. Às vezes nós nos posicionamos porque nós achamos que somos aquilo, porque nós achamos que aquilo está linkado a quem nós somos, quando na verdade Cristo está dizendo outra coisa sobre nós. Linkando com isso, eu queria dizer que a nossa identidade depende muito do nosso relacionamento com Deus. Sim, porque eu acho... Pode falar. Porque se eu não me relacionar com Ele, não tem como eu saber quem eu sou. Se eu não estiver diretamente tendo esse acesso à presença dEle, como eu disse, não é só um papel na minha carteira. Sim. É alguém que eu conheço, alguém que constantemente diz para mim... Porque quando eu falo em identidade espiritual, eu estou falando em algo muito mais complexo do que simplesmente ter um registro geral no governo, sim, um número lá que diz o que eu sou ou não. Eu acho muito massa é que essa questão que você falou, dessa questão de conhecer a pessoa que é a nossa identidade, que é o próprio Cristo, que agora a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Como você leu ali o primeiro texto, não sou eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, a vida que eu vivo agora não é mais pela carne, é pelo Espírito, pela vida do Filho de Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante e que também é algo natural, que para mim sinaliza essa nova verdade espiritual nossa através de Jesus, é que pode ter o nome do seu pai e da sua mãe na sua carteira, na sua identidade, mas se você não conhecer o seu pai e sua mãe, se você tiver um relacionamento ruim, ou se um dos dois te abandonou, aquilo lá não vai fazer sentido para você. Né? Muitas pessoas hoje elas têm RG com o nome só do pai, ou sem o nome do pai, só com o nome da mãe, ou às vezes não tem, né, o nome dos dois. Por quê? Por causa desse relacionamento que foi destruído. Então existe uma visão distorcida, né, para muitas pessoas a respeito da identidade natural de ser filho de alguém, ter um pai ou de ter uma mãe. E na nossa vida com Deus é dessa maneira também. Nós não conseguimos ter uma identidade bem firmada, é impossível. Você pode ir para os psicólogos, você pode ir para os coaches, você pode fazer o que você quiser. Se você não encontrar Cristo, a sua identidade, você não vai conseguir. Você vai conseguir resolver diversos problemas, mas a sua identidade em Cristo sempre estará sendo afetada. Por quê? Porque você não conhece a pessoa de Cristo. Eu acho legal porque quando Satanás vai tentar Jesus, ele não vai tentar Jesus falando de coisa qualquer. Ele vai tentar Jesus na identidade. O problema de Satanás não é que ele não quisesse que Jesus fosse conhecido como filho, mas é que Jesus não entendesse o quanto ele era um filho amado. Porque filho, diversas pessoas fazem filho, mas abandonam filhos. Diversas pessoas têm filhos, mas às vezes não ligam para os seus filhos, não amam seus filhos, não dão atenção. Mas agora essa é a diferença, né? Agora quando Satanás está lá é porque Jesus já ouviu que ele é filho amado. Então Satanás tenta de alguma maneira fazer com que ele não tome posse daquela verdade, que é a nossa identidade através de Jesus, né? E sem identidade você pode até realizar algumas coisas, mas você nunca vai ter o seu potencial. O potencial que você realmente tem, o potencial no máximo. Porque por isso que o Satanás atacou Jesus direto nisso. Porque se Jesus não soubesse que ele era o Filho de Deus, ele não ia realizar as coisas que só o Filho de Deus pode realizar. Assim é comigo e com você.
Se eu e você não soubermos a identidade que nós temos, nós não podemos realizar as coisas que só os filhos de Deus podem realizar. Por isso eu queria incentivar você a procurar descobrir qual é a sua identidade. O único jeito é esse relacionamento direto com Jesus, porque Jesus é a pessoa que sabe quem ele é a pessoa que reflete quem o Pai é. E através dessa conexão que nós temos com ele, através do Espírito Santo, nós podemos ter essa convicção de saber quem nós somos nele. Então, aonde eu vou, não é só eu que estou indo, é Cristo que está indo. Se Cristo está indo junto todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, tudo aquilo que... Por isso que eu acredito que Jesus falou, vocês farão obras maiores. Sim. Porque nós somos da linhagem dele, temos o mesmo DNA. A Bíblia vai dizer que a divina semente foi colocada em nós. Sim. Então, é aonde nós vamos... nós podemos realizar aquilo que só os filhos de Deus podem realizar. Porque nós temos o DNA do Pai. As coisas que o Pai faz, nós podemos fazer porque somos um com Ele através da nossa identidade. Sim, eu achei legal também essa questão que você falou do relacionamento com o Pai, com a pessoa que exerce a paternidade, porque não tem ninguém na Terra que exerceu melhor isso que Cristo, né? Porque ele falava, a briga dos religiosos com ele era porque ele se dizia filho de Deus, porque ele se dizia ser o próprio Deus, mas a gente não viu ninguém mais íntimo com o Pai do que Jesus, né? Então, por isso que Jesus tinha a sua identidade muito bem firmada, né? Porque ele sabia que ele era um filho, não era um filho bastardo, não era um filho qualquer, era um filho do amor de Deus, né? A Bíblia diz que quando ele nos tira do pecado, agora nós somos transportados, né, para o reino do Filho do seu amor. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nós temos esse relacionamento com o Pai, que é algo totalmente disponível por causa de Jesus, né? Então, isso realmente é muito precioso. E eu acho que a nossa geração é a geração que talvez na Terra mais carece dessa clareza de identidade, dessa clareza da paternidade de Deus, porque daí a falta da paternidade de Deus faz com que a nossa geração busque diversos pais, né? Diversos pais que exercem domínio, que exercem paternidade, e por conta disso as coisas elas se tornam cada vez piores, né? Exatamente, eu creio nisso também, que a nossa geração ela tem muito essa defasagem, essa falta da paternidade. Porque Satanás sabe que o quanto é perigoso uma pessoa que sabe quem ela é, sabe que a identidade dela é em Cristo. Porque nada mais para ela. Se tem os muros de Jericó, a pessoa sabe que se ela dá a volta em volta, vai cair os muros. Sim. Porque ela vive pela promessa que Deus deu para ela. Porque ela sabe que ela é sustentada por uma palavra do Pai dela, não pelas circunstâncias que estão diante dela. Uma coisa que esses dias eu reparei, eu nunca tinha visto, assim, tipo, não que eu nunca tinha visto, mas nunca tinha me deparado daquela maneira, assim, e pensado a respeito daquilo. Eram duas histórias, que é a história da mulher do fluxo de sangue lá e da mulher pega em adultério, né? Que as duas eram conhecidas, né? Uma por causa do seu pecado, a outra por causa da sua doença, né? Então, uma por causa do pecado, ela dizia que precisava ser apedrejada até morrer, a outra por causa da sua doença, precisava ser deixada de lado, né? Ficar distante das pessoas, da sociedade, era conhecida por causa daquilo também. Mas eu acho legal porque quando Jesus aparece para uma, e depois quando a outra toca em Jesus também é curada, a maneira com que Jesus responde para elas foi o que tem mexido muito comigo, assim como eu nunca tinha parado para pensar, porque daí uma era conhecida pela adúltera, né, pela prostituta, mulher que se deitava com vários homens, daí quando Jesus expulsa os seus acusadores, Jesus chama ela de filha, né, a sua fé te salvou, vai, não peques mais. Daí agora a outra, quando toca em Jesus, a imunda, a impura, a primeira vez que Jesus fala com ela, Jesus fala, filha, tua fé te salvou, pode ir embora. Então, isso eu acho muito legal, porque Jesus, quando se dirige a elas, não se dirige com o nome do pecado, não se dirige com o nome da enfermidade, com o nome da circunstância, se dirige a ela como filha, né? Revelando a paternidade de Deus, né? Eu acho que isso é muito incrível. Eu também acho. Quero convidar você a orar com a gente nesse momento. Quero te convidar a fechar os olhos nesse momento. Pai, eu quero te pedir, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude essas pessoas a encontrar sua identidade no Senhor. Quero te pedir que o Senhor gere essa sede, essa fome de tempo, de intimidade contigo, para que o Senhor possa revelar a identidade a essas pessoas. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja visitando essas pessoas que nos acompanham nesse momento, as pessoas que ainda vão ver esse vídeo.
que o Senhor toque nelas e marque elas com a identidade. Traga a certeza de quem elas são no Senhor, que aos poucos o Senhor possa revelar a elas todas as características de personalidade de Cristo nelas, para que elas possam desenvolver todo o potencial. Eu peço que o Senhor ajude elas a desenvolver todo o potencial ao qual o Senhor derramou sobre a vida delas, ao qual o Senhor preparou elas para executar projetos, sonhos nessa terra, Pai. É o que eu te peço. Eu profetizo pessoas com a identidade bem definida, com a paternidade bem definida, pessoas que sabem quem são em Cristo, pessoas que se movem pela unção, pessoas que se movem pela herança que tem em Cristo, pessoas que aonde vão têm a certeza que estão se movendo junto com a autoridade de Cristo. Eu profetizo isso sobre essas pessoas no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que nós possamos viver debaixo dessa realidade que já está sobre nós, né? Tomar posse disso e viver como filhos, e não qualquer tipo de filhos, mas como filhos muito amados de um Pai, né? Que nós possamos mergulhar nesse conhecimento do nosso Pai através de Cristo Jesus. Né? Obrigado por estar conosco em mais um momento, que Deus te abençoe. E não esqueça, né, de se conectar nas nossas redes sociais, se inscrever, compartilhar as nossas programações, e fica ligado aí que tem muita coisa boa pela frente. Até mais. Até que Deus mais. te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.